Fala líder, aqui é Leonardo Kinseski e no vídeo de hoje eu quero trazer um tema extremamente importante que é chamado delegação. Você sabe delegar da maneira certa? Você sabe a importância, os benefícios da delegação que isso traz para o líder, mas também para a equipe? Então é sobre isso que eu quero falar hoje, vem comigo. Já ouviu falar daquelas pessoas que são chamadas de acumuladores? Aquelas pessoas que passam a vida inteira acumulando itens, acumulando objetos, guardando aquilo, botando em casa, botando no armário, enfim, guardando itens que não necessariamente vão ser importantes, que vão ajudar, que vão ser úteis, mas pelo simples fato de ter aqueles objetos perto a vida inteira. Às vezes atrapalhando a casa, não tem espaço para mais nada, ocupando muito espaço, mas os objetos estão perto delas. E pelo simples fato de não desapegar, de não jogar fora, de não reciclar, ou simplesmente não botar no lixo. Essas pessoas chamadas acumuladores têm muita ligação com o tema que a gente vai tratar hoje, que é a delegação, que é o poder do líder de desapegar de algumas tarefas, de passar a incumbência e a atribuição para outras pessoas e tirar isso do líder. Então eu quero abordar nesse tema, nesse assunto, 4 problemas que a falta de delegação ou delegar da maneira incorreta ocasiona, e depois eu quero trazer 4 atividades práticas para que quando o vídeo acabar tu possa já aplicar hoje mesmo, ou dependendo do horário do vídeo, já sair aplicando no momento, que tu vai poder planejar isso no teu papel, no teu Excel, no teu computador e já sair aplicando. São dicas práticas do dia a dia, beleza? Então vamos junto. Por que delegação é um tema que a gente precisa falar de forma recorrente? É uma das atribuições fantásticas do líder, mas a gente precisa falar às vezes de forma recorrente porque não é tão natural. Não é natural porque a maioria das escolas não trata desse assunto. Se não for em livros, se não for literatura, se não for alguém falando, é difícil a gente ter contato com esse tema. Então por isso que eu quero esmiuçar 4 problemas e 4 soluções práticas. O primeiro problema é, caso a gente não delegue, ou delegue da maneira incorreta, mas nesse ponto, caso a gente não delegue, a gente vai acabar pegando as atividades para si. Tá? Isso pode acontecer porque às vezes não confia na equipe, porque a gente acredita que a gente vai fazer essa atividade da melhor maneira possível. Enfim, tem uma série de motivos, todos são justos, mas não necessariamente vão trazer resultado. Então eu quero focar em resultado. Então o primeiro problema que pode ocasionar, caso a gente não delegue, é a sobrecarga do líder. Então a gente está numa era onde a gente tem muita demanda, muita atividade para executar, metas para entregar altíssimas, a gente tem que engajar o time, tem que se preocupar com a vida do colaborador, então a gente tem muita coisa para fazer. Se a gente não desapega de certas atividades, não delega certas atividades, a gente acaba ficando sobrecarregado. Então é sobre uma coisa que eu já falei, líder é feito para liderar e não para executar. Então se a gente executa muito, a gente lidera pouco, consequentemente a gente tem menos resultado. Então a sobrecarga do líder é o primeiro problema. Segundo problema, se a gente não delega isso da maneira correta, da maneira como tem que ser feita, a gente vai sobrecarregar. Em vez de a gente ficar sobrecarregado, a gente vai sobrecarregar o nosso time. E sobrecarregando o nosso time, a gente vai, aos poucos, desengajando esse time, porque eles vão ficar com muita demanda, muita hora extra, vai trazer problema, vão ficar improdutivos e, de novo, pouco resultado. O terceiro problema, que talvez seja um dos mais graves e que a gente tem que ficar atento cada tarefa que a gente executa, a gente requer um nível de habilidade de execução, ou seja, requer uma qualidade, uma competência, uma habilidade para executar, um skill. E cada colaborador que a gente tem no time, eles têm atribuições, pontos fortes, habilidades diferentes. Então casar a habilidade para executar a tarefa com a habilidade principal do teu liderado é fundamental para que a delegação seja feita da maneira correta. Porque senão, se tu delega da maneira errada, de uma solução que seria desapegar de uma atividade, tu cria um problema. Porque tu vai ter que retrabalho com aquilo. Porque o colaborador não vai fazer da maneira que deveria ser feita. Porque delegar uma atividade é delegar a atividade, mas não a responsabilidade por ela. A responsabilidade continua sendo nossa. Então a gente precisa achar pessoas que vão fazer as atividades da maneira como tem que ser feitas. Então por isso, saber qual é a habilidade da tarefa, a habilidade do colaborador e fazer esse casamento. E o quarto é a questão do engajamento. Se eu não delego da maneira correta, ou se eu não delego, eu passo algumas informações para o time. Por exemplo, eu não confio neles, eu acredito que eu vou fazer aquela atividade da maneira que seja mais efetiva do que eles. Eles não estão à altura para poder fazer aquilo ali, eu não confio nele e eu não divido a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade como time com eles, fica tudo para mim. Mas
é sempre hora e é sempre oportuno e sempre dá tempo de a gente corrigir isso aí. Por isso, 4 atividades que eu quero te colocar aqui na prática para a gente executar. Quais seriam essas 4 atividades? A primeira delas é pegar uma folha de papel, te convido a fazer esse exercício. Pega uma folha de papel e começa a escrever todas as atividades que tu tem para executar. Vamos lá. Eu tenho que passar um feedback para tal e tal colaborador. Eu tenho que organizar tais e tais demandas. Eu tenho que verificar o desempenho de tais e tais campanhas. Beleza. Eu tenho um produto que não está performando bem. Tem que identificar qual o problema dele. Então, uma série de atividades que tu tem que executar. Então, escreve tudo isso numa folha de papel. Todas elas. Depois de escrever, tu vira a folha. Na parte de trás, tu pega metade da folha e traça um risco. Na primeira coluna, tu vai escrever assim, importante. E na segunda coluna, tu vai escrever delegável. Então, de todas as atividades que tu elencou, coloca numa coluna que são importantes. O que isso quer dizer? São atividades que são importantes e que tu tem que fazer. Que só tu vai conseguir fazer, ou que exige de ti o máximo, só tu tem aquela informação, ou ela é extremamente delicada e importante. Então essas atividades vão continuar a ficar contigo. Na coluna do lado, e aí vai um exercício aí de desapego, quais são as atividades que, claro, com certeza são importantes, mas que são delegáveis, que tu não é a única pessoa que tem informação para executar, não é a única pessoa que tem habilidade para fazer aquilo, e que são perfeitamente executados por outras pessoas. Então elenca essas atividades e coloca isso no papel. Mas de novo, tem que ter o exercício do desapego aqui, senão vai acabar fazendo exercício e no final só vai ter atividades no importante. E isso não é o objetivo. Então coloca ali na parte delegável todas as atividades que não dependem exclusivamente de ti, que tu não é o único detentor daquele conhecimento. Então esse é o primeiro, dividir de todas as tarefas que tem para executar, o que é importante e o que é delegável. Beleza? Bom, então vamos para a segunda solução. A segunda solução é pegar as atividades que estão na coluna de delegável, identificar quais são as competências, as habilidades necessárias para executar essa tarefa e dentro do time, dentro dos colaboradores do teu time, identificar quem tem a habilidade mais próxima para executar essa atividade e fazer essa ligação. Assim a gente vai pegar a atividade e delegar para a pessoa certa, no momento certo e na hora certa. Bom, o terceiro ponto. O terceiro ponto ele é extremamente importante para o desenvolvimento da equipe. Inclusive eu denomino como desenvolvimento do time, ou desenvolvimento de um talento pode ser também. O que seria? Eu tenho as atividades e cada atividade requer as habilidades necessárias. E eu tenho um time com as habilidades para fazer a execução, que é o segundo ponto. Nesse terceiro, eu vou pegar um colaborador que seja engajado, que seja comprometido, mas principalmente que tem potencial de crescimento, que tu vê nele potencial de crescimento. Por que eu digo isso? Nós como líderes, a gente tem a obrigação de formar novos líderes. Chefes ou gestores comandam equipes. Líder forma líder. Forma pessoas para ocupar os seus lugares para que a gente possa crescer ainda mais. Ou para a gente ter mais talentos na equipe. Então é nosso papel formar líder. Como é que a gente forma líder? Ensinando, encorajando e dando responsabilidade. Muitos chamam de líder coach, outros chamam de líder treinador, outros chamam de líder formador. Não importa a terminologia aqui, importa o conceito de a gente formar outros líderes dentro da equipe. Então eu vou pegar uma atividade e vou dar para uma pessoa que mesmo que ela não tenha as habilidades ainda necessárias para executar essa atividade, ela esteja comprometida e queira, e principalmente tu vê potencial. Então tu dá essa atividade para ela. Então nesse caso, vai ter que sentar com ela, planejar as atividades e ir municiando ela com as informações. Com o que ela precisa para executando cada tarefa. Então tu vai fazer um acompanhamento mais próximo disso. Te demanda um pouco mais de tempo? Demanda. Mas tu não vai estar executando aquela atividade, então é menos trabalho que tu tem. E tu vai estar formando uma nova pessoa que já é comprometida, mas vai se sentir ainda mais, ainda com mais poder de responsabilidade dentro do grupo, dentro do time. Então esse terceiro ponto é desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de equipe ou desenvolvimento de talento. Então faz parte da nossa atribuição, é extremamente importante. O quarto ponto é evitar sobrecarregar a equipe. Então, beleza, eu tenho as atividades, tenho as equipes, tenho as habilidades, tenho as pessoas que têm potencial que estão crescendo, mas eu tenho que saber quais são as atividades que eles já estão executando no dia a dia. Para que mesmo que eu tenha uma atividade a ser delegada, eu não delegue para a pessoa errada. Que eu saiba para quem eu tenho que delegar. Às vezes a pessoa que é mais congruente com a tarefa que tem que ser executada já está muito sobrecarregada, já tem muita demanda. Então não vou delegar para ela. Vou procurar outra pessoa com um leque de habilidades parecidas para entregar essa demanda, essa atividade.
Então, cuidar também para não sobrecarregar o time, para não gerar aquilo tudo que a gente já falou. Beleza? Essas são as 4 atividades. Tenho certeza que tu vai conseguir fazer isso, botar isso no papel, já mapear quem tem no teu time, as atividades que tu tem para executar e já começar a fazer isso da melhor maneira. E depois eu quero saber como é que foi o resultado. Se tu gostou, se tu curtiu, se tu viu que vale a pena, que faz sentido tudo que a gente conversou aqui, te convido a curtir esse post, curtir esse vídeo, convidar alguém, marcar alguém que tu acha que vai fazer diferença, escutar o que a gente conversou aqui e criar essa relação, criar essa comunidade. Beleza? Te vejo no próximo vídeo.